Elva Zona Esther nasceu no condado de Grembrier por volta de 1873. Quase nada se sabe sobre sua infância, exceto que ela foi criada perto de Richans. Em outubro de 1896, Zona conheceu Erasmus Striblintrout Shui, também conhecido por Edward, um ex-residente do condado de Pocahontas. Ele havia se mudado para o condado de Grembrier em busca de uma nova vida e para trabalhar como ferreiro. Zona o conheceu não muito depois de sua chegada à cidade. Apesar de seus casamentos anteriores com duas mulheres, ambas morreram repentinamente. A jovem Zona se apaixonou perdidamente por Shui. Após um breve namoro, eles se casaram. Sua pequena casa parecia completa de felicidade. Ninguém jamais suspeitaria que terminaria em tragédia. Durante os primeiros dias de janeiro de 1897, Zona adoeceu. Por várias semanas ela ficou sob os cuidados do Dr. Knapp. Shui parecia muito atento às necessidades de sua noiva, não dando motivos para suspeitas do que estava em sua mente. Na madrugada do dia 22 de janeiro, ele apareceu na cabana de Martha Jones, mãe de Anderson, para perguntar se o menino poderia ir à sua casa e fazer algumas tarefas para a Zona. Balançando a cabeça grisalha, Anderson claramente se lembrou daquele dia memorável. Lembro-me bem, era um sábado. Mami disse ao Sr. Shui que eu tinha que ir primeiro ao Dr. Knapp e terminar alguns trabalhos lá. Ele pareceu ressentido, mas perguntou se eu poderia ir mais tarde naquele dia. 4 vezes ele voltou na minha casa para saber se eu poderia ir, mas cada vez eu estava ocupado. Por volta das 13 horas, ele voltou e eu concordei em cumprir sua missão. Indo para casa, senti que algo estava errado. Todas as portas estavam fechadas, e havia um ar sobre o lugar que eu não gostava. Chegando à escada, vi um rastro de sangue. Isso me assustou, mas fui até a porta e bati. Ninguém atendeu. Encontrei uma porta destrancada, e entrei na cozinha. O rastro de sangue continuou atravessando do chão para a sala de jantar. Tropecei no corpo da Sra. Shui. Lá estava ela, esticada no chão. Desci a rua em busca do Sr. Shui, encontrando-o na ferraria com Charles Tapscott. Quando eu disse a ele o que havia encontrado, ele soltou um grito e começou a correr para casa. Continuei a procurar o Dr. Knapp. Quando chegamos em casa, Shui havia tirado sua esposa do chão, colocado-a na cama, e estava segurando a cabeça dela em seus braços, gritando para que ela voltasse. Mas, o mais estranho de tudo, ele vestira a Sra. Shui, colocando uma daquelas velhas golas altas e rígidas em volta do pescoço e segurando-a no lugar com algum tipo de lenço. O Dr. Knapp imediatamente iniciou uma investigação para determinar se a Sra. Shui ainda estava viva. Durante seus esforços para reanimar a mulher, Shui continuou a segurar sua cabeça, recusando-se a deixá-lo examiná-la. Finalmente, o médico se virou e disse: "É um desmaio eterno. Seu coração falhou." Na manhã seguinte, o corpo da Sra. Shui, acompanhado por seu marido e vários vizinhos, foi levado pela montanha para a casa da Sra. Esther, mãe de Zona. Na segunda-feira, ela foi enterrada no pequeno cemitério da família no alto da encosta da montanha. Antes do funeral, Shui nunca deixou o lado de sua esposa morta na presença de outras pessoas. Quando não estava no caixão, ele não permitia que ninguém mais se aproximasse, nem mesmo a mãe dela. Tomando seu lugar à frente do cadáver, ele o guardou de perto. Vários dias depois do funeral, a Sra. Esther foi acordada de seu sono por um barulho na pequena cabine. Assustada, ela se lembrou de orações constantes desde a morte da filha. Espiando pela sala escura, a Sra. Esther distinguiu um objeto. Era sua filha, vestida com o mesmo vestido com que morrera. Mas quando a mãe estendeu a mão, a menina desapareceu. Na noite seguinte, a Sra. Esther retomou suas orações, orando longa e fervorosamente para que sua filha voltasse para explicar sua morte. Mais uma vez, eles foram respondidos. A Sra. Shui falava com mais liberdade,
dando a entender à mãe que ela deveria estar familiarizada com todo o misterioso caso. Uma terceira visita foi seguida por uma quarta, antes que a mulher assassinada contasse à mãe todas as circunstâncias de sua morte. Com a certeza de que seu genro era um assassino, a Sra. Esther decidiu prendê-lo. O Sr. Esther e sua cunhada foram a Lewisburg para uma conferência com o promotor John A. Preston, um dos advogados mais brilhantes de sua época. Primeiro, ele questionou o Dr. Knapp. Aquele médico gentilmente idoso admitiu que seu veredicto de insuficiência cardíaca como a causa da morte da Sra. Shui poderia estar errado. Ela estava doente, mas as circunstâncias em torno de sua morte deram a ele algum motivo para suspeitas. Os dois concordaram que uma autópsia provaria se a estranha teoria da Sra. Esther era ou não verdadeira. Ao chegar ao túmulo da montanha, Preston ordenou que vários vizinhos exumassem o corpo de Zona. Tal ação, embora comum hoje, nunca tinha sido ouvida no condado de Greenbrier, então foi somente depois de consideráveis discussões e ameaças de prisão, que Preston conseguiu que o caixão fosse levantado da sepultura. Primeiro, o médico procurou por veneno, mas não encontrou nenhum vestígio. Por 3 dias e 3 noites, ele trabalhou no corpo, procurando uma causa de morte. Durante esse tempo, Shui, visivelmente nervoso, mas mantendo sua inocência. No terceiro dia, o Dr. Knapp estava prestes a desistir quando fez uma descoberta surpreendente que havia sido prevista pela Sra. Esther. Jones disse: o Dr. Knapp estava trabalhando na cabeça da Sra. Shui. Pude ver que Shui estava ficando mais nervoso. De repente, o médico se virou para o Sr. Preston. Eles cochicharam juntos por alguns minutos. Então, o Sr. Preston se virou para Shui e disse: bem, Shui, descobrimos que o pescoço de sua esposa está quebrado. Uma mudança ocorreu nele que não posso explicar. Mas, certamente provou sua culpa para mim. O corpo da Sra. Shui foi colocado mais uma vez na pequena sepultura. Shui foi preso pelo xerife Hugh Nickel. Em Lewisburg, ele foi acusado do assassinato da Sra. Shui e colocado na prisão do condado sem fiança, para aguardar a sentença de junho do Tribunal do Condado de Greenbrier. O caso foi finalmente levado ao tribunal em 30 de junho. A pequena sala do tribunal, usada ainda hoje, foi taxada até a capacidade de vizinhos de ambos os lados da montanha Sevel. Alguns vieram testemunhar. Outros para ouvir o relato de seus sonhos pela Sra. Esther. Poucas dificuldades foram encontradas em conseguir um júri. Em 1 hora, o julgamento começou. Em seu argumento inicial, o advogado Preston disse ao júri que o caso do Estado contra Shui era inteiramente circunstancial, mas que as evidências nunca haviam sido apresentadas em nenhum tribunal antes. Ele enfatizou o fato de que o testemunho do sonho a ser apresentado provaria, sem dúvida, ser autêntico e informou aos jurados que ele poderia prová-lo. O Dr. Knapp foi a primeira testemunha chamada. Ele contou como fez o exame post-mortem, e descobriu que a morte da Sra. Shui resultou de um pescoço quebrado, deslocado tão perfeitamente que escapou de sua observação por 3 dias. Ao mesmo tempo, o médico observou que a ruptura era de tal natureza que não poderia ter sido feita pela Sra. Shui em uma tentativa de suicídio. O médico declarou que fez o exame de costume quando a Sra. Shui foi encontrada morta, e declarou sua morte devido a uma insuficiência cardíaca somente depois que Shui se recusou a ceder a cabeça de sua esposa, solicitando que ele não a examinasse. Anderson Jones testemunhou os repetidos esforços do réu para fazê-lo ir até a casa e ver se sua esposa queria alguma coisa. Então Jones falou sobre ter encontrado o corpo. Outras testemunhas afirmaram que Shui foi a única pessoa vista ou conhecida por ter estado na casa naquela manhã antes de sua esposa ter sido encontrada morta. Ainda assim, outras testemunhas relataram como a cabeça da vítima parecia estar muito solta no pescoço, e quando não estava apoiada, caía de um lado para o outro. Nunca antes na história dos tribunais americanos, um júri foi solicitado a condenar um réu com base em um testemunho resultante de um sonho. Por fim, a idosa mãe foi chamada a depor. Dr. Hooker, advogado de defesa,
Não perdeu tempo em chegar aos sonhos. Senhora Esther, você não teve um sonho que despertou suas suspeitas e a levou a fazer a exumação do corpo? Eu não tive nenhum sonho, pois estava tão desperta quanto estou agora. Não fiquei satisfeita com o fato de minha filha ter morrido de causas naturais, então orei para que me fosse revelado como ela morreu. Depois de passar cerca de 1 hora orando, me virei e lá estava minha filha. Estendi a mão para sentir o caixão, mas ele não estava lá. Ela pareceu hesitar em falar comigo, então partiu. Na noite seguinte, depois de orar novamente para que a maneira de sua morte fosse mostrada, ela apareceu e falou com mais liberdade, fazendo-me entender que eu deveria estar a par de todo o assunto. Na terceira noite, ela apareceu novamente e revelou mais detalhes. E na quarta noite, ela voltou e me contou tudo sobre a dificuldade, como aconteceu e como foi provocada. Ela disse: ele veio naquela noite da loja e parecia bravo. Eu disse a ele que o jantar estava pronto, e ele começou a me repreender, porque eu não tinha preparado nenhuma carne. Eu respondi: havia bastante, pão e manteiga, conservas e outras coisas que faziam uma boa ceia. Ele ficou furioso, levantou-se e veio em minha direção. Quando eu me levantei, ele agarrou cada lado da minha cabeça com as mãos, e com um puxão repentino deslocou o meu pescoço. Bem, senhora Esther, este triste caso ficou particularmente gravado em sua mente, e não houve um momento durante suas horas de vigília em que você não se confundiu nisso. Não, senhor. E este não foi um sonho baseado em sua condição mental angustiada. Não, senhor, não foi um sonho, eu estava mais acordada do que nunca. Então, se não foi um sonho, como você chama? Orei ao Senhor para que ela voltasse e me contasse o que aconteceu, e orei para que ela mesma viesse e denunciasse ele. Você acha que realmente viu sua filha em carne e osso? Sim, senhor, eu disse a eles o mesmo vestido que ela estava usando quando foi assassinada. Quando ela estava prestes a sair da sala, ela virou a cabeça completamente e olhou para mim, como se quisesse que eu soubesse tudo sobre isso. Eu gostaria, se pudesse, de fazer você dizer que esses foram 4 sonhos e não visões ou aparições de sua filha em carne e osso. Se eu falar isso, vou mentir. Então você insiste que sua filha realmente apareceu em carne e osso diante de você, em 4 ocasiões diferentes. Sim, senhor. Shui passou quase um dia inteiro no banco das testemunhas, tentando construir uma defesa para si mesmo. Ele falou longamente, mas negou praticamente tudo que as outras testemunhas falaram. Ele declarou que amava profundamente sua falecida esposa, e apelou aos membros do júri para que olhassem em seus olhos e então dissessem se ele era culpado. Depois de longos argumentos das provas pelo advogado tanto do Estado quanto do réu, o caso de Shui foi levado ao júri. Voltando em 1 hora com um veredito de homicídio em 1º grau, mas recomendando prisão perpétua. O júri de 12 homens e muitos espectadores no tribunal não concordaram com relação a um veredito adequado. Muitas pessoas não relacionadas com o julgamento expressaram a opinião de que a pena de morte deveria ter sido imposta. No domingo seguinte à condenação de Shui, uma pequena multidão se reuniu nos acampamentos de Meadow Bluff com o objetivo de tirar o prisioneiro de sua cela na prisão do condado e enforcá-lo. Às 10 horas, eles se reuniram em seu encontro a 13 quilômetros de Lewisburg. Um homem decidiu que seus vizinhos estavam cometendo um erro terrível. Ao saber do plano, Arra montou em seu cavalo e correu para a casa do xerife Nickel em Meadow Bluff. Os 2 homens partiram para Lewisburg para proteger o prisioneiro. Alguém na multidão reconheceu o xerife enquanto ele acelerava pela estrada, passando em seu cavalo. Vários aspirantes a linchadores o perseguiram. O xerife Nickel sacou sua arma e estava prestes a atirar, decidido a matar o atirador. Mesmo à custa da própria vida, o xerife tentou persuasão moral. Depois de uma discussão considerável, o xerife Nickel ganhou seu argumento. A turba se dispersou, dando a ele a nova e robusta corda com a qual haviam planejado executar o enforcamento de Shui. Shui foi transferido para a penitenciária do estado da Virgínia Ocidental em Mouldsville, onde viveu por mais 3 anos. Ele morreu em 13 de março de 1900, vítima de uma epidemia desconhecida, e foi enterrado em uma sepultura não identificada no cemitério local.
A senhora Esther nunca se retratou da história do fantasma de sua filha e morreu em setembro de 1916. Quanto à Zona, seu fantasma nunca mais foi visto na área. Bom pessoal, esse foi o caso de hoje. Deixa nos comentários o que você achou sobre ele. Se você gostou do vídeo, quebra esse botão de curtir, e não esqueça de se inscrever no canal, sua contribuição ajuda muito. Obrigado por assistir até aqui, até a próxima.